Olá, amigos e amigas, estamos iniciando o nosso Economia e Desenvolvimento desta semana. E olha lá, já estamos praticamente no final do quarto mês do ano, um terço do ano já percorrido. Então a questão toda é aproveitar a vida, saber aproveitar todos os minutos dessa vida e fazer o melhor possível, se realizar, obter a felicidade e o sucesso, porque na verdade o sucesso vem depois da felicidade. Essa é a grande questão. Tem muita gente que quer primeiro obter o sucesso financeiro para depois ser feliz. Não, as estatísticas, os estudos até científicos da Universidade de Harvard estão apontando que primeiro você tem que ser feliz e aí, você sendo feliz, você atrai o sucesso. É a mesma coisa que o sistema solar. O Sol é o centro do universo, é heliocentrista. A teoria heliocentrista de Copérnico, depois de Galileu Galilei. Então, a Terra gira em torno do Sol e eles fazem essa comparação. O Sol é a felicidade e a Terra é o sucesso. Ela gira em torno do Sol. E aí as coisas ficam bem equilibradas. Então, procure ser feliz dentro de si próprio e aí você vai atrair a coisa boa para a sua vida, ou as coisas boas para a sua vida. Bom, nós estamos iniciando o programa dessa semana e, claro, a tradição do programa agora, de tempos para cá, é começar conversando sobre contabilidade. E aí, Salésio D'Agostinho, prazer em tê-lo aqui. Estava viajando, né? Evento do setor de contabilidade. Nós tivemos uma assembleia e uma reunião lá em Campos de Goytacazes, no Rio de Janeiro. E lá discutimos diversos assuntos que envolvem a contabilidade, que envolvem assuntos de interesse dos profissionais. Que beleza. Sucesso absoluto, né? Eu vi pelas inserções aí no Facebook, no Instagram, né? Realmente... Esse segmento de contabilidade é muito forte no Brasil, né, Salésio? É um movimento, né? Um movimento que está tentando ajustar, né? Está tentando modificar a forma da defesa e representação da profissão. A profissão contábil precisa atuar de forma diferente pela relevância, pelo serviço importante que ela presta à sociedade e ela precisa mostrar para a sociedade realmente a sua função, o seu interesse, enfim, a sociedade precisa estar mais protegida. E a sociedade precisa desse segmento. Salésio, um dos telespectadores fez uma questão aqui para te passar, que é o seguinte, Salésio D'Agostinho, o senhor poderia explicar sobre a contabilização do desconto incondicional obtido na aquisição de bens? E ele pergunta aqui também, o mesmo seria uma redução de custo de aquisição ou seria uma receita financeira? Muito bem, então vamos, para que você entenda, desconto incondicional é uma conta que compõe o grupo das deduções de vendas. Que grupo é este? É um grupo que retifica o valor da receita. Aí diz, mas como retificar o valor da receita? É muito simples. É que você lança uma receita de forma indevida, de forma errada, e depois você faz a devida correção. Ou seja, o grupo deduções de venda, tu retifica algo que tu fez errado. Por que errado? Por que errado? Porque aqui no Brasil, diferentemente de outros países, ok? Nós temos fiscais de tributos, nós temos auditores fiscais, tá? Que não têm formação contábil. Ora, então, esses fiscais, né, esses auditores fiscais, por não terem formação contábil, ele se baseia no documento que ele recebe, no documento em que ele tem em mãos. Veja só, quando você vende uma mercadoria, você cobra junto com o bem os tributos. Ao cobrar os tributos junto com o bem, o valor da operação não é 100% receita. Receita é o quanto você cobrou pela mercadoria que você vendeu. Porém, os tributos que estão contidos naquela operação é um passivo, porque você serve de intermediário entre o comprador e o governo. Então,
parte deveria ser processada como receita e a outra parte como um passivo. Se você fez uma operação de 100 e aquela operação de 100, 80 é mercadoria e 20 é o tributo que você está cobrando, 80 é a receita e 20 é o passivo. Porque você sabe que receita é uma conta credora, conta que não gera obrigações. E passivo também é uma conta credora e esta sim gera obrigações. Então a tua obrigação é de devolver ao Estado o imposto que estava contido naquela operação. Ora, você sabe que até 1967, para ser fiscal de tributos, o agente tinha que ser contador. Que é uma coisa, eu acho, natural, né? Não, é uma coisa que deveria ser obrigatório, óbvio. É óbvio. A própria legislação profissional diz que a apuração de haveres é função do contador. Exatamente. Mas em 1967, através do Decreto-Lei número 200, quando a União organizou, que na verdade ela não organizou, neste caso ela desorganizou, tá? Mas ela organizou desorganizando. Exatamente. Claro. Então, esse Decreto-Lei do 200, né, que diz que é organizar a administração federal, ela tirou a obrigação ou o direito de ser fiscal, ser contador. Ela abriu para todas as categorias profissionais e mudou o nome. Ao invés de ser fiscal de tributo, passou a ser chamado auditor fiscal. Então, ela disse, não, mas o auditor fiscal necessariamente não precisava ser de tributos, pode ser auditor de outras coisas. Aí abriu para todas as atividades. Muito bem. E aí começaram a surgir auditores sem formação contábil. Então, vejam só. Aí um auditor fiscal que não tem formação contábil, veja uma nota fiscal. Valor da nota, 100. Examina os registros contábeis e constata que a receita não é 100, a receita é 80. Aí ele, primeiro momento, ele diz assim, você está sonegando 20. Aí o contador diz, não, colega, não estou sonegando 20. 20 é o tributo que está contido na operação, que é o tributo que está contido na operação, que eu estou devolvendo para o Estado. Isso é um passivo, não é uma receita. Então ele mostrava, olha, está aqui o passivo, o tributo, e está aqui a receita, que é a mercadoria, o somatório das duas, então fecha o valor da nota fiscal. Só porque isso começou a gerar muita confusão. O que foi que fez o Estado? Criou uma lei dizendo o seguinte, senhores contadores, para resolver este impasse e para facilitar o trabalho desses auditores fiscais que não são contadores, vocês vão fazer o seguinte, num primeiro momento você registra o valor da operação, ou seja, o valor contido na nota fiscal. Muito bem, então a nota fiscal é 100, então você registra venda bruta 100. E aí depois você faz a retificação disso. E lança-se num grupo que chama dedução de vendas, você coloca os tributos incidentes sobre a venda, sobre a receita. E aí diz, tributos que incidiram sobre a receita, 20. Receita líquida, 80. Então, a receita líquida, efetivamente, é a receita da empresa. Claro. Então, veja, quando alguém examinar uma demonstração contábil e constatar assim, receita bruta, você tem que saber que não é receita mais passivo. A receita efetiva é a receita líquida. Esta, sim, é aquele crédito que não lhe gera obrigações. Então, através do Decreto-Lei 1598, que estabeleceu esta obrigatoriedade, diz o seguinte, que a receita bruta das vendas e serviços compreende o produto da venda dos bens ou serviços, ou seja, o valor da operação ou o valor do faturamento. Aí diz a lei, a receita líquida será a receita bruta diminuída das
devoluções e vendas canceladas. Claro, se eu vendi uma mercadoria e a pessoa que comprou devolveu, o que foi que aconteceu? Anulou a receita. Então, é uma conta que forma essa retificação da receita, registra-se essa devolução. E depois diz, os descontos incondicionais, que é a pergunta do colega. Também lança-se descontos incondicionais, ou seja, um desconto que se dá pela aquisição da mercadoria que não depende de nenhuma condição. Vejam só, a pessoa vende a mercadoria, muito bem, a mercadoria vai com defeito, aí você liga para o fabricante, estou devolvendo a mercadoria, aí o fabricante, não, fica com a mercadoria porque eu vou lhe dar um desconto para você não devolver. Então, o que é que você está fazendo? Retificando o valor da venda. Aí, o que é que faz o comprador? Manda a nota de volta e o vendedor emite uma outra nota com um desconto incondicional contendo a nota fiscal, na nota fiscal. Então, eu quero que você entenda o seguinte, que desconto incondicional é aquele desconto que obrigatoriamente está contido na nota fiscal de venda. Muito bem. Não pode ter desconto incondicional por livre e espontânea vontade. Ou seja, o desconto incondicional tem que estar na nota fiscal. Se você não quer a mercadoria, ou você anula a nota que foi emitida e emite uma outra, ou se não, realmente devolva a mercadoria. Se quer dar um desconto incondicional, tem esse desconto tem que estar contido na nota fiscal. E depois tem mais os tributos incidentes sobre vendas e a partir daí então, encontramos a receita operacional líquida. Então, o que quero que vocês entendam é o seguinte, que já caiu inclusive num concurso para agente fiscal que dizia o seguinte, qual é o grupo que contém passivo no demonstrativo econômico? Então, você tem que saber que no demonstrativo econômico nós temos um grupo que não é despesa, que são as deduções de vendas, e este grupo foi formado para retificar o valor da receita, tendo em vista que o valor total da operação não é uma receita efetiva. Então, para responder a sua pergunta, quando você diz que o desconto incondicional é uma redução do custo? Sim. Por quê? Porque tem que estar contido na nota fiscal de compra. Tá certo. Muito bem. Aprendi. Muito bem. Aprendi. Agora, todo e qualquer desconto que foi dado que não está contido na nota fiscal, aí é uma despesa e uma receita financeira. E se o telespectador quiser se basear nisso, nós temos a instrução, nós temos uma solução de consulta número 34, em que estabelece como é que solução de consulta número 34 da COSIT, de 21 de novembro de 2013, que determina, então, que desconto incondicional para ser retificativo da nossa receita tem que constar na nota fiscal. E foi com base nisso também que o STJ, até uns meses atrás, decidiu o seguinte, que os tributos incidentes sobre vendas, tendo em vista que quem paga é quem compra a mercadoria, e que o comerciante não pagar esse tributo, ele se enquadra em crime de apropriação indébita. Ok? Por quê? Se eu cobrei o tributo sobre uma mercadoria que eu vendi e não repassei essa mercadoria ao Estado, eu estou o quê? Usufruindo de um direito financeiro, tá? Em detrimento do Estado, e aí ele comete crime. E foi com base nessa solução, e com base na contabilidade e nos conceitos de dedução de venda que diz ICMS destacado em nota fiscal, mas não pago ao Estado é crime. Por que é crime? Porque se a pessoa comprou e pagou o imposto, é dever meu de repassar isso ao Estado. Muito bem. Salésio, obrigado por hoje, acho que foi muito bem esclarecida a pergunta, né? E tenho certeza a dúvida de todo esse pessoal envolvido nessas questões. Até a semana que vem. Então. Até a semana que vem, é isso aí. Toda e qualquer dúvida, por favor, nos
pergunte, né, nos solicite, e se não for claro, você, por favor, entre em contato, que nós temos o maior prazer em deixar a coisa clara. Desconto incondicional é uma conta que retifica a receita bruta, ok? E para registrar como retificação da receita bruta, esse desconto tem que estar contido na nota fiscal. Muito obrigado, Salésio D'Agostin, neste espaço conversando sobre contabilidade. Olá, Galileu Galilei, conhecedor do universo e suas leis, afirmou ainda no século XVII que a condição natural dos corpos não é o repouso, mas o movimento. Perceberam? Ficar parado, aguardar as coisas acontecerem em sua vida é, além de tudo, antinatural. Não siga o mantra da canção que diz para você deixar a vida te levar. Nada disso. Você deve assumir a sua vida, conduzir os teus passos rumo à realização plena, à prosperidade, ao sucesso. Quando você toma a direção de sua própria vida, ela muda naturalmente. Use sua fé nos limites dela. Nada acontece conosco se não for a vontade do Senhor. Estar em sintonia com Ele é a nossa garantia de alcançar a vitória. Vá em frente e boa semana. Ser gaúcho é preservar as tradições, é valorizar a educação e acreditar que um futuro melhor nasce nas páginas de um livro. É nossa tradição trabalhar duro. Temos orgulho do suor que escorre do rosto. Ele reconforta a alma e sedimenta uma vida digna. É nossa tradição valorizar o passado para desenvolver o futuro. CMPC Celulose Rio Grandense. Desenvolvimento é a nossa tradição. Um show de humor gaúcho sem palavrão e com muita alegria e interatividade. Zurba Fagundes. Mais de 300 espetáculos no Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná, nos melhores palcos do Brasil. 2 vezes finalista no Festival da Mentira de Nova Brécia. Atração no Show do Tom. Programa Silvio Santos e Ana Hickman. Teatro, congressos, encontros, jantares, brigas de casal e bocas livres em geral. Zurba Fagundes. Diversão garantida ou seu mau humor de volta. Contrate esse artista gaúcho antes que ele morra de fome. Olá, meus amigos e amigas, mais uma vez aqui no programa Economia e Desenvolvimento, falando sobre direito. Hoje eu gostaria de abordar um tema dos servidores públicos que estão sendo massacrados nesse governo, o que já ocorria no governo estadual passado, com os constantes atrasos salariais e também com o parcelamento dos seus vencimentos. É uma prática que já vinha sendo ocorrida no governo passado, que agora este governo está mantendo, apesar da promessa de campanha de que não iria atrasar ou fazer o pagamento dos salários dos nossos servidores públicos de forma parcelada. No entanto, a estes servidores, o Judiciário está atento. Recentemente, o Tribunal de Justiça aqui do Estado do Rio Grande do Sul consolidou o entendimento de que esses atrasos, essa prática, essa política salarial que o governo vem aplicando nos servidores públicos é passível de indenização. Indenização por danos morais e também por perdas e danos. Pois, em que pese os salários, e nós sabemos das dificuldades que se encontram os cofres públicos, tanto do Estado quanto dos municípios aqui do Estado do Rio Grande do Sul, os servidores públicos, na sua esfera privada, têm seus compromissos financeiros, os quais não podem ser parcelados ou então atrasados. Então, esses servidores que estão nessa situação, eu digo, servidores do Estado do Rio Grande do Sul, também podemos estender aos municípios, aos servidores municipais do Estado do Rio Grande do Sul, que estão tendo os seus salários parcelados ou então atrasados, podem ingressar com uma ação judicial na Justiça, requerendo aí os seus direitos, essa perda salarial e esses danos que eles vêm sofrendo. Também é estendido para os aposentados e pensionistas do Estado e dos municípios que estão aplicando essa prática de atraso salarial. Basta que você procure um profissional, um advogado da sua confiança para, munido das documentações necessárias, provando o seu dano,
podem ser atraso na escola dos seus filhos, atraso na luz, na conta da água, atraso também no aluguel. Esses são elementos probatórios para auferir um mínimo de dano para que o judiciário possa aí compelir o Estado a te indenizar. Muito obrigado e até o próximo programa. Bom, nossa economia e desenvolvimento para a Sindareia, construindo o Rio Grande Forte. Nardon Inazzi, auditores e consultores, mais de 50 anos, gerando resultados e credibilidade para seus clientes. Cooperpua, crédito cooperativo para municipários, na sede própria da Avenida Alberto Bins, 325, no andar. Telefone 3284-2600, empréstimos aos associados, consultoria jurídica gratuita. E a IES, manutenção predial, executa serviços, olha aqui, preventivos, corretivos e de emergência em prédios residenciais e comerciais, com fornecimento e instalação de equipamentos em geral. Faça um contrato de manutenção global que você vai ter grandes vantagens. O telefone aí da IES Manutenção Predial, 3276-3945. Vilmar Govinati, estamos recebendo o pessoal da Cooperpua aqui hoje, né? Pois é, muito bem-vindos aí aos Bom dia, boa noite, boa tarde. Nós vamos de manhã, de tarde, de noite, né? Exatamente, né? A gente diz bom dia porque é um bom dia genérico, porque o dia tem 24 horas. Ah, isso saiu bem, eu. Túlio, prazer em tê-lo aqui, Túlio. Igualmente, senhor. Túlio Vieira, presidente da Cooperpua, André Oliveira, que é o homem das azeitonas, como tu diz, né? Esse é o cara, né? Das oliveiras, né? Bom, mas muito bom receber vocês aqui. Essa semana, né, Túlio, vocês tiveram uma assembleia. Sim. E aí, o que foi decidido? A Assembleia Geral Ordinária. Ordinária. Para prestação de contas. É uma vez por ano a ordinária? Uma vez por ano. E vocês podem convocar extraordinária quando tiver um assunto... Inclusive, tivemos ontem também uma extraordinária. Após a ordinária, nós encerramos e abrimos uma extraordinária. Para ajustar alguns itens do nosso estatuto, que o Banco Central nos obriga a cumprir determinadas situações da administração que tem que constar no estatuto. Então, a gente faz essas adaptações e ontem também a extraordinária foi exatamente para isso, para atualizar o nosso estatuto. Tá. E aí, o que ficou decidido dessa... Quais são as principais decisões tomadas? A principal é a prestação de conta, né? É o relatório das auditorias, do Conselho Fiscal, do Conselho de Administração e o relatório de gestão, né? Que onde foi feita uma apresentação para o nosso diretor administrativo financeiro, o André, de toda a gestão da cooperativa do ano de 2018. E, Vilmar, essa questão do gerenciamento, nós temos conversado muito sobre isso, né? Isso é importante numa entidade que presta um serviço como presta. Ainda mais se tratando de uma cooperativa, eu sempre vejo as cooperativas como um sistema muito bom para toda a sociedade, para os cooperativados, para quem contrata a prestação de serviços das cooperativas, porque não só a prestação de serviços, porque a cooperativa pode atender o comércio, pode atender fornecimento de equipamentos, de materiais, de grãos, de tudo, não é? E tem uma legislação própria para isso da cooperativa, não é isso? Com certeza. A nossa cooperativa é uma cooperativa de crédito, né? E atende o quadro funcional do município de Porto Alegre. Hoje nós temos aí quase 1.800 associados, né? Que fazem uso da nossa cooperativa. E nós auxiliamos bastante os funcionários com algumas cursos que a gente dá, nós temos convênios e além do nosso carro-chefe, que é o empréstimo, né? Eu lembro só para o telespectador situar, por exemplo, o Sicredi, uma grande cooperativa que nasceu pequena e hoje o tamanho que tem e quantas pessoas atende, né? Exatamente. E no caso dos senhores também, essa cooperativa de crédito certamente traz um benefício enorme, não é? Na questão de taxas, na questão de negociações, de renegociações. Exato. O sistema cooperativo é muito bom porque é um sistema que ele não visa lucro. Exatamente. Ele visa sobras, e essas sobras são distribuídas entre os associados que usam a cooperativa, né? Então, ontem nós tivemos foi feito o relatório das sobras, e como nós tínhamos ainda algum prejuízo
2013, 2011 e 2012 e 13, né? Então, essas sobras foram para bater esse prejuízo, que graças a Deus a gente está tendo bastante sobras e em breve estaremos distribuindo essas sobras aos nossos associados. Tá, quer dizer, o caminho agora é de equilíbrio das contas, De né? equilíbrio da conta. André, e como é que essa área, qual é a previsão? Porque esse ano é um ano assim, muito complicado do ponto de vista político, né? Quer dizer, temos um novo governo, uma série de coisas para ajustar a questão do déficit público e tal. Isso aí também reflete muito na sociedade, né? Com certeza. Ontem nós tivemos a oportunidade, inclusive na Assembleia, através da prestação de contas, de nós mostrarmos na verdade, o que a gente fez, né? O que a gente conseguiu fazer para o associado em 2018. Então, essa prestação de contas que nós fizemos ontem na Assembleia é muito importante para o associado saber o que foi feito, né? Quais são as metas que foram batidas, né? A gente estabelece metas para aquele ano e a gente tem que cumprir. Então, foi muito importante ontem porque o associado, a gente consegue colocar o associado, né? A par do que está acontecendo na cooperativa. Isso é uma coisa importante. O que a gente está fazendo para equilibrar as contas? Com certeza, é uma coisa importante agora. Até, né, André, porque vocês têm... Quanto mais vocês demonstram o que vocês fazem em favor do associado, do funcionário público municipal, mais você tem condições de captar mais clientes, né? Porque, na verdade, há um potencial ainda a ser conquistado. Exato. Essa é a intenção, né? Mostrar a seriedade da empresa para que os próprios associados... sejam exatamente captadores para vocês. Exatamente. Fazer uma pergunta para o André. Porque geralmente as associações, em geral, têm muita dificuldade de reunir os associados. É difícil. Associação, mesmo sindicatos, enfim, né? Na cooperativa de vocês eu estou vendo o teu entusiasmo. Parece que a afluência de pessoas na Assembleia foi forte, então. Foi bom. Legal. Foi bom. A participação foi maior, porque todo ano a gente tenta bater em termos de participação do associado do ano anterior. E esse ano bateu a do ano passado e assim por diante. Né? Vem num crescente muito grande. Mas realmente, ainda há uma dificuldade de chamar esse associado para participar da Assembleia, né? Porque a gente quer mostrar para o associado, né, o que a gente fez e a gente já aproveita e mostra o que a gente quer fazer para 2019. O que fez e o planejamento para fazer. Planejamento. Então, tudo isso a gente conseguiu apresentar ontem, mas é uma pena que a gente gostaria de apresentar, né, para uma quantidade muito maior de associados. E os associados são só os funcionários públicos municipais? Município. Do município de Porto Alegre. De Porto Alegre. Cooperpoa, né? Cooperpoa. Cooperativa de crédito dos funcionários do município de Porto Alegre. Então, todo ano a gente faz uma campanha para chamar esse associado. Está surtindo efeito, está cada vez aumentando mais a participação, mas ainda pode melhorar mais, né, presidente? Com certeza. A intenção é essa, é trazer mais pessoas para nossas assembleias, para que eles sintam a força da cooperativa, que eles sintam que a cooperativa está ali para auxiliar os funcionários municipais, Eles se que sentem hoje amparados, estão né? passando por uma dificuldade muito grande. Que se sintam amparados, né? Quer dizer, até com as suas reivindicações principais atendidas. Isso é Com importante, certeza. né? E esse é o fundamento do cooperativismo, né? É a união das pessoas em torno de um objetivo comum. Porque, na verdade, o cooperativado, ele é dono da cooperativa. Sim. Ele é dono e ele tem a ingerência do ponto de vista de propor coisas para melhorar a qualidade, melhorar o atendimento. Da sociedade. Isso. Quais são os órgãos de gestão da cooperativa? Começa com a Assembleia Geral, vamos começar de lá. Assembleia Geral, Isso. Conselhos. Conselho de Administração, Conselho Fiscal e Diretoria Executiva. Diretoria Executiva. E a diretoria executiva, quantos membros? O presidente e diretores? Presidente, diretor financeiro, administrativo financeiro, e hoje nós não temos a pessoa do vice-presidente, diretor-presidente. O vice-diretor-presidente é o presidente do Conselho de Administração. Na falta do presidente, o presidente do Conselho assume. Túlio, nós estamos em abril, quer dizer, nós estamos aí fechando o 4º mês do ano. Claro que, naturalmente, vocês têm um projeto todo para o ano, né? Como é que tu está vendo, assim, o desenrolar das coisas diante das metas que vocês estabeleceram? Vai dar para cumprir? Pode-se ampliar a meta? Sabe que todos os anos é um desafio, né? É um desafio chegar na meta, né? E bater muito mais ainda. Exato, né? Então, a gente sempre bota uma meta meia extrapolando um pouquinho, que é para a gente ter a vontade de chegar lá, né? É um desafio, né? É um desafio. Estabelece um desafio. E a gente está sentindo agora, no momento, né? Nós estamos com uma dificuldade muito grande, que é o problema
da administração pública municipal, né? Aham. Que hoje, por exemplo, esse mês, nenhum funcionário teve no contra-cheque dele o índice de Reposição. De reajuste. Não, o índice de Margem consignada. a margem consignada. A margem consignada, tá fugiu certo, a palavra. A margem consignada. E sem ter no contra-cheque a margem estipulando ali até quanto ele pode usar do salário dele para desconto em folha, nós não podemos fazer o empréstimo. Porque nós não sabemos a disponibilidade do funcionário. Então, esse mês está sendo um mês bem difícil para nós. Mas esperamos que já o mês que vem já solucione esse problema e nós voltemos. A atual diretoria, qual é o período de gestão mais? É 4 anos. Sim, tem mais um ano. Mais um ano 2020. 2020. Esses 3 anos foram todos assim, vocês atingiram as metas estabelecidas. Todos. Com sobras, né? Com Não sobras. teve perdas, né? E ontem, na Assembleia, também houve a eleição do Conselho Fiscal, que o Conselho Administrativo é 4 anos e o Conselho Fiscal é 3 anos. Então, ontem foi trocado o nosso Conselho Fiscal, foi eleito mais os conselheiros e o ano que vem também se elege o Conselho Administrativo e o novo presidente. Evidentemente que a cooperativa ela é formada, a sua atual diretoria, a sua diretoria, os membros, o conselho e tal, todas por funcionários públicos municipais. Não necessariamente. Não necessariamente? Não necessariamente. O cargo que tem que ser funcionário seria o presidente, né? Esse tem que ser, é obrigado. Mas o Banco Central abriu também com uma nova lei, onde tu pode contratar profissionais do mercado, né? Que é o caso do André. O André é uma pessoa contratada pela cooperativa que assumiu a administração da cooperativa. Isso é uma coisa interessante, né? Porque, na verdade, o que se busca com isso? Um melhor gerenciamento, né? Uma melhor profissionalização da atividade, né? Porque os grandes problemas, né, governador, que nós enfrentamos no país, é exatamente o setor público não funciona porque ele não sabe gerenciar, ele não tem qualificação profissional muitas vezes, né? Claro que tem excelências aí por aí que a gente tem que destacar, mas, de um modo geral, não tem isso. Quer dizer, isso abre a possibilidade de cooperativa. Por isso que a cooperativa tem um sucesso, é eficiente também. Exatamente, né? exatamente. Ao contrário dos cargos políticos, que são todos indicados, né? Muitas vezes através de balcão de negociações, e ali não é o profissionalismo que tem a evidência da indicação do cargo, e sim o jeitinho aquele da troca de... O apadrinhamento, né? Da troca de favores e tal. É o amigo do amigo do amigo. É por isso que... Bem complicado falar com o amigo do amigo, hein? É por isso que o Bolsonaro está com esse problema. Né? Da nossa situação, né? Quando o governo federal diz que não vai negociar, isso eu acho uma coisa interessante, né? Quer dizer, qual é a velha política? É essa troca de favores. Tu tem que fazer, a negociação tem que se dar em termos de projetos para a sociedade. Quer dizer, olha, por exemplo, a questão da Previdência Social. Eu sei que tem muitos deputados, há muitos segmentos de deputados que não querem negociar porque querem, em troca do apoio para uma coisa que é fundamental para o país, eles querem levar vantagem. E isso não pode acontecer. Essa é a nova política. Exato. Exatamente. Bom, sem vantagens. Claro. Para tem que estar o objetivo final, que é a sociedade, atender a sociedade, é o principal, né? O principal. E é o que vocês fazem lá na Cooperpoa. Com certeza. Parabéns. Então, alguma coisa para finalizar a nossa entrevista, vai? Esse ano aí, perspectivas e tal? É complicado, né? É complicado, né? Porque a gente vem aí já no início do ano com alguns altos e baixos, né? E a gente teve uma arrancada muito boa em janeiro, fevereiro e março, né? E agora entramos em abril com... Deu uma patinada, não patinada. Mas é aquele detalhe, né? Aquela onda... É um recurso estratégico, daqui a pouco, daqui a pouco dá um salto, né? O efeito dos 100 dias, de repente, de governo. Pode ser, né? Então, o que nós esperamos é o nosso crescimento com seriedade, com honestidade, com apoio a todos os nossos funcionários municipais de Porto Alegre. Túlio, muito obrigado pela tua presença. André, eu que agradeço. Parabéns à Cooperpoa. Você que não é associado, você que é funcionário público municipal, não é associado à Cooperpoa, está perdendo. Vá lá, conheça os produtos, serviços, conheça tudo aquilo que a Cooperpoa oferece para você. É só vantagem, né? Você vai ter, inclusive, a assessoria jurídica absolutamente gratuita. Quer dizer, é uma coisa importante isso aí. Obrigado pela presença de vocês. Sucesso aí, Cooperpoa. Vocês da Cooperpoa que são associados, parabéns. Vamos ajudar a encher mais aí o cofre lá da Cooperpoa, porque quanto mais gente estiver associada lá, mais a cooperativa vai estar em condições de oferecer mais e melhores serviços para vocês, tá bom? Um abraço, obrigado. Obrigado. Um rápido intervalo, nossa Economia e Desenvolvimento volta já já.
Ser gaúcho é preservar as tradições, é valorizar a educação e acreditar que um futuro melhor nasce nas páginas de um livro. É nossa tradição trabalhar duro. Temos orgulho do suor que escorre do rosto. Ele reconforta a alma e sedimenta uma vida digna. É nossa tradição valorizar o passado para desenvolver o futuro. CMPC Celulose Rio Grandense. Desenvolvimento é a nossa tradição. Estamos aqui novamente para mais um programa Economia e Desenvolvimento. Meu grande abraço, meu amigo Silvio. E olha, Silvio, estamos aqui em nome de Zafari Bourbon, onde economizar é comprar bem. A reforma da Previdência, ela é extremamente necessária, não apenas para a União, mas também para os estados e também para os municípios. Só que algumas falhas estão realmente interrompendo um trâmite normal da reforma da Previdência. Eu digo o seguinte, falhas de quem elaborou a proposta. Não pode misturar matéria trabalhista com matéria previdenciária. Olha, claro que não dá. Aí chega lá, é um prato feito para que a oposição não permita que aquela matéria siga avante. Mas estão corrigindo. Já estão admitindo que existiu essa mistura de matéria trabalhista com matéria previdenciária. Por exemplo, olha, queriam tirar aquela multa dos 40% quando o cidadão é demitido. Ah, não pode, não é, gente? Não pode. É matéria trabalhista, não é matéria previdenciária. As matérias previdenciárias, elas precisam ser aprovadas. Nós precisamos igualar mais ou menos, ou pelo menos, se não pudermos igualar, pelo menos mais ou menos, não é? Temos que fazer uma igualdade entre as pessoas que estão no poder público e as pessoas que estão no poder privado, não é? Na iniciativa privada, para que todos, na verdade, possam ganhar do bolo geral aquilo que lhes é devido. Hoje, nós temos realmente uma meia dúzia de pessoas, aquelas pessoas que estão, principalmente na área pública, ganhando um catatal de dinheiro, né? Um monte de dinheiro da Previdência. Enquanto a maior parte do povo brasileiro ganha realmente uma migalha da Previdência. E aí a Previdência está falida. Mas está falida por quê? Está falida exatamente por causa dessa meia dúzia que ganha demais. Se nós pudéssemos igualar, e é isso que a reforma da Previdência vai fazer, vai jogar todo mundo, não é, no mesmo patamar. Se a reforma da Previdência conseguir fazer isso, nós já vamos conseguir respirar. Eu digo nós, sociedade brasileira. Então, estou torcendo muito para que essa reforma da Previdência possa dar certo, porque, afinal de contas, é a vida da União, é a vida dos estados e a vida dos municípios que vai melhorar e vai melhorar muito. Mas, falando em Porto Alegre, eu quero dizer que o prefeito Marquesan faz algumas coisas que eu admiro, por exemplo, aquilo que está sendo feito no desenvolvimento desse projeto da Orla do Guaíba, eu acho que está muito bem, não é? Vai começar agora mais uma fase, a fase 2, depois tem uma fase 3 ainda, mas quando nós tivermos a Orla toda ela revitalizada, Porto Alegre vai ganhar muito realmente com essa Orla toda revitalizada. E também um projeto ali para o Cais do Porto, que já deveria ter começado, mas ele vai também dar uma nova vida para a região central da cidade. Eu quero criticar o prefeito Marquesan com relação às periferias. Nós temos as periferias completamente abandonadas. As nossas ruas estão esburacadas. Eu acho que na história de Porto Alegre, nós nunca tivemos, nos últimos tempos, ruas tão esburacadas como nós temos hoje. E basta, quem quiser comprovar isso, trafegar em qualquer rua da periferia da nossa cidade.
Infelizmente, o prefeito abandonou as periferias e se concentrou mais nas regiões centrais. É claro que as regiões centrais são importantes porque nós temos que atrair os turistas e os turistas eles vêm exatamente por causa daquilo que acontece nas regiões centrais, mas nós não podemos abrir mão de fazer com que haja qualificação na vida das periferias, porque é ali que vive a população mais pobre e tem que ser dada a atenção para as populações mais pobres. Então, é isso realmente que a gente tem que se voltar agora, e eu acho que é um trabalho que o prefeito tem que fazer, ele deve isso para a população de Porto Alegre. Falo em nome de Zafari Bourbon, onde economizar é comprar bem. Bom, nesse espaço do Economia e Desenvolvimento, estamos recebendo aqui a visita da Patrícia Ferrão, que é empresária, dona da revista, a revista Bendita, né? Bendita, que a edição agora nova é em maio, né? Isto. É. E a Patrícia é especialista em termos da questão do empreendedorismo. Ela é uma empreendedora, uma mulher empreendedora. Patrícia, basta uma boa ideia para a mulher se tornar uma empreendedora? Bom, assim, ó, até em muitas palestras que nós vamos e até mesmo palestras que eu dou, né, eu falo assim, ó, tem vários desafios, né, inicialmente. Então, assim, as pessoas que querem empreender, as mulheres, né, principalmente assim, que querem empreender, nós falamos que precisa ter aquela sensação assim, ó, para se realizar, se autorrealizar. Porque às vezes tem motivos assim que até dão aquele empurrãozinho inicial, que é uma boa ideia, que é a conquista da independência, é o ganhar dinheiro, né? É ter autonomia para decisões, buscar novos desafios, aquelas mulheres assim que se aposentam ou que querem trocar de carreiras, né? E também aí agora nesse momento do mercado e tudo, uma opção também para o desemprego. Mas o principal fator assim para levar adiante uma empresa, seja ela tanto administrada por mulheres ou por homens, é realmente a autorrealização. É o que a gente vê assim nesses 7 anos até de revista, que nós sempre fomentamos o empreendedorismo feminino, né? Nós vemos assim, ó, que quando há essa questão assim da realização, tu trabalha até mais tarde, tu enfrenta os desafios assim de forma leve, inclusive, né? E sempre buscando soluções, que eu acho que além da ideia inicial, que é o start, tu ter essa vontade assim de sempre estar solucionando, porque os desafios são diários, né? Exatamente, os desafios são diários no empreendedorismo. E a mulher, frente a esses desafios, ela administra mais com a emoção, com a paixão ou mais com a razão, Patrícia? Isso, tem essa, como que eu vou dizer assim, essa dualidade, né? Mas assim, ó, o que nós falamos e até em encontros assim com confrarias femininas e tudo, assim, o que a gente vê? Que assim é o diferencial da mulher, é o lidar com essa dualidade, né? E eu digo assim, ó, dá sim para se, não para se dividir, mas para se multiplicar. Eu sei que tem muitas que dizem assim, mas daí a gente fica com muitas tarefas e tudo, mas assim, ó, é essa questão da autorrealização, volto nesse assunto. Se a pessoa está realizada no que está fazendo, ela consegue, assim, dar atenção tanto para o seu negócio, com todo o profissionalismo, dar atenção para a sua família, momentos com os amigos, dá sim para fazer. Porque a administração requer muita situação de atualizações, de conhecimento, aquela parte toda que diz respeito ao próprio objeto do negócio. Racional, né? Coisa racional e conhecedora do negócio, né? Isso eu acho muito interessante, porque, via de regra, a gente vê poucas mulheres empreendedoras. A gente vê poucas mulheres também na administração pública, na política, e a mulher tem um papel preponderante nessa situação de gerir. A mulher é uma grande administradora, ela administra a família da gente, não é? Então, por que não no empreendedorismo ela não vai ser uma pessoa de sucesso? Eu acredito que sim. Não, com certeza, sim, até pelo movimento que tem acontecido, assim, há um crescimento no empreendedorismo feminino, né? Até dados, assim, informam, assim, que nos últimos anos, assim,
41% assim, dos novos empreendedores são mulheres. 41%, 41%. Já quase metade, né? Ou quase metade. Isso. Então, assim, ó, agora a gente até nós estamos numa segunda fase, que é o que eu falei, assim, ó, as motivações para empreender, os novos empreendedores. Então, para dar a continuidade nas empresas, né? E, claro, é, sim, racional, é, sim, como a gente fala, assim, ó, é um momento de decisões que tu tem que deixar o coração um pouquinho de lado, né? Mas tem sempre aquela coisa assim, ó, a emoção dá o toque final para as decisões, porque assim a gente pensa, as mulheres, enfim, assim, e a revista e tudo, nós pensamos assim, ó, que um completa o outro. E dá o equilíbrio. Na verdade, o coração tem aquela sensibilidade e a razão dá o equilíbrio. Exato, até para a questão dos relacionamentos, que hoje em dia, conversando com empresárias, qual é a maior dificuldade? Equipe de funcionários. Então, assim, ó, até para essa questão de se relacionar bem, de trazer a equipe para ti, funciona. Aqui a Patrícia estará sempre aqui no programa trazendo esses dados, essa coisa importante aí, que é desse envolvimento das mulheres no empreendedorismo, né? E elas hoje conduzindo empresas, assim como a gente não imaginava que a mulher pudesse ter essa grande capacidade que ela tem, realmente. Patrícia, obrigado, uma boa semana. Certo, obrigada. Rápido intervalo, nossa Economia e Desenvolvimento volta já já. Ser gaúcho é preservar as tradições, é valorizar a educação e acreditar que um futuro melhor nasce nas páginas de um livro. É nossa tradição trabalhar duro. Temos orgulho do suor que escorre do rosto. Ele reconforta a alma e sedimenta uma vida digna. É nossa tradição valorizar o passado para desenvolver o futuro. CMPC Celulose Rio Grandense. Desenvolvimento é a nossa tradição. Olá, que alegria estar com vocês nesse espaço destinado à educação corporativa, treinamento, capacitação profissional. O tema de hoje, Game Changer, o jogador desafiante, baseado no livro do consultor indiano Ram Charan. Nesta atual situação, a palavra de ordem é produtividade, isso todo mundo já sabe. Porém, o quadro brasileiro se agravou de tal forma que muitas empresas necessitam reverter seus números e trazer mais resultados. Para isso, elas procuram executivos de altíssima performance, com alta capacidade para resolver problemas e atuar decisivamente para também proteger a empresa da crise. Mas como encontrar esse executivo jogador desafiante, o Game Changer? Joseph Termerman listou 5 características que identificam esse profissional. Primeiro, espírito de liderança, capacidade para conduzir uma equipe polivalente. Por que isso é importante? Porque é capaz de identificar e tirar o melhor de cada colaborador e se adaptar aos mais difíceis cenários. Os colaboradores, por isso, o admiram, respeitam por suas competências nessa liderança. 2, alta capacidade de gestão. Uma coisa é ser excelente profissional e a outra é ser um excelente gestor. E uma terceira é ser um excelente profissional e gestor. E como ele pode fazer isso? Ele precisa unir as duas capacidades, já que em um momento de mudanças como agora, qualquer detalhe será decisivo. 3, capacidade estratégica. Mesmo que os resultados exigidos sejam, a princípio, no curto prazo, é fundamental que o seu trabalho faça parte de um todo e que renda frutos também no médio e longo prazo. É buscar a perenidade. E para acontecer isso, o que é necessário? Para isso é necessário que esse profissional tenha alta capacidade estratégica. De que jeito? Traçando os objetivos e definindo os caminhos e as etapas com cada um dos colaboradores. 4, o olhar de dono. Atua como se o negócio fosse dele. Sabe o momento certo de entrar no detalhe e
decidir. Essa capacidade faz com que nenhum ponto passe distraído por ele ou por sua equipe, o que o evidencia como diferencial do negócio. 5 e última, capacidade de antever. Possui uma capacidade de avistar novas circunstâncias e de se preparar para elas. Sabe a hora de impor uma direção mais impositiva ou de ficar na defensiva. Possui conhecimento técnico e uma liderança corajosa para tomar essa ou aquela decisão. Para concluir, um dos pontos mais críticos, além do desemprego, e pelo contexto que o nosso país está vivendo, é a questão da integridade e da verdade. Esse é um diferencial hoje. O mercado deseja contar com profissionais e pessoas verdadeiras, autênticas, íntegras, que não se imponham pela força ou pelo poder econômico ou pelo cargo, mas pelo compromisso profissional. A própria crise está realizando o maior assessment, a avaliação de liderança desse país. As pessoas estão mostrando quem elas são e muitas vão brilhar, crescer e ter uma carreira de vitórias, mesmo neste momento de mudanças. Muitos que nunca tiveram uma chance vão aproveitar isso positivamente e serão vistos e valorizados, e os outros terão suas carreiras encurtadas e abreviadas porque a crise mostrou o quanto eram ou são inadequados. Não esqueça, você está melhor preparado do que possa imaginar. Desejo a vocês sucesso profissional saudável. Até a próxima semana. Bom, vamos de imediato para o espaço do Movimento de Valorização da Contabilidade, hoje com o contador João Custódio Duarte. Vamos acompanhar. Olá, telespectadores do programa Economia e Desenvolvimento e de todas as pessoas que nos acompanham nas redes sociais da Movacom. Alguns já me conhecem, sou contador e me chamo João Custódio, atuo na contabilidade há 2 décadas. Vamos falar hoje sobre os motivos pelos quais os condomínios deveriam ter sua prestação de contas embasadas na contabilidade. Destacamos os problemas atuais. A apresentação de demonstrativos inadequados de prestação de contas, pois muitas vezes não apresentam a real situação patrimonial, econômica e financeira do condomínio. Grande número de fraudes, com prestação de contas precárias e documentos sem valor contábil. Termo equivocado utilizado pelos administradores que utilizam o termo pastas contábeis que levam as pessoas ao erro, pois acreditam estar contando com um serviço de contabilidade. Síndicos vendendo imóveis do condomínio e embolsando esses recursos. Como esses ativos não aparecem na prestação de contas, a maioria dos condôminos não ficam nem sabendo da sua existência. As administradoras de condomínio hoje já atuam como grandes empresas de contabilidade, pois já têm a obrigatoriedade de enviar declarações acessórias para os governos federal e municipal. Grande volume de dívidas ocultas de origem tributária e trabalhista, oriundas da falta de controle de impostos retidos, bem como dos encargos trabalhistas de terceiros e empregados. A maioria das administradoras não abre uma conta bancária específica para cada condomínio, se utiliza das contas únicas em que movimenta os recursos de vários condomínios nessa conta geral de propriedade da administradora. Esse procedimento gera problemas de transparência e ética, visto que as administradoras passaram também a assumir o papel de grandes financeiras, emprestando dinheiro a juros, às vezes sem necessidade de um condomínio superavitário para outro deficitário. Destacamos as principais vantagens de uma prestação de contas através da contabilidade. Maior clareza nas prestações de contas, o entendimento real dos passivos, das dívidas, bem como dos bens e direitos do condomínio. Quando o condomínio opta por um serviço de contabilidade, a mesma deve obedecer todos os princípios contábeis que se aplicam a todas as demais entidades sem fins lucrativos, filantrópicos, assistenciais, sindicatos, partidos políticos, clubes, entre outros. Maior segurança para o condomínio e para quem vai comprar o imóvel. Com uma demonstração contábil, pode ter uma ideia da dimensão das dívidas e não ser surpreendido com chamadas extras para pagar passivos trabalhistas e tributários. Ter um documento assinado por um profissional com registro no Conselho Regional de Contabilidade e que tem responsabilidade técnica sobre os relatórios contábeis apresentados.
Todos os documentos de pagamento, notas fiscais, contratos, dentre outros, passarão pela revisão do contador, dessa forma reduzindo consideravelmente os erros e fraudes. Maior segurança para o síndico, que reduzirá drasticamente o risco de possíveis processos judiciais. O síndico é o único responsável pela prestação de contas, mesmo quando conta com serviços terceirizados de administradoras. Soluções que a Movacom propõe. Propõe a alteração no Código Civil, obrigando a contabilidade para todos os condomínios. Ações de comunicação alertando os síndicos para contratarem apenas administradoras que tenham em sua equipe ou de forma terceirizada um contador. Órgãos de classe atuantes na fiscalização de administradoras que pseudo-oferecem serviços de contabilidade. Reconhecemos o grande trabalho prestado pelas administradoras de condomínio. No entanto, entendemos que, pode ser muito aperfeiçoado. A Movacom é um movimento sem partido, sem chapa, sem CNPJ. Não temos presidente, diretores ou delegados. Não temos hierarquia e todos são iguais. Isso nos dá liberdade para conversar e debater sobre diversos temas da nossa classe. Não temos problemas com o politicamente correto. Temos que ter ações, propostas e denunciar, elogiar e proteger a nossa classe profissional. Convidamos a todos a continuar esse debate nas redes sociais da Movacom, onde o contraditório também é bem-vindo. Muito obrigado. O Economia e Desenvolvimento fica por aqui. Uma bela semana de trabalho para todos vocês. Até a semana que vem.